Estar disponível para servir ao Senhor é muito bom, irmãos. Ter tempo, né? Ouvir Deus falar. Como nós falamos, né? Às vezes dá um trabalhinho, dá, mas vale a pena. Então que Deus venha cuidar de vocês, falar para vocês, falar em nossos corações e a gente ser abençoado. Então, Mariana, que Deus venha abençoar você poderosamente. O título da mensagem, tem alguma coisa aí? A insatisfação e a falta de conhecimento. A satisfação? A insatisfação e a falta de conhecimento. A insatisfação é a falta? E a falta de conhecimento. Aí é a falta de conhecimento, com certeza. A insatisfação e a falta de conhecimento. Que você venha a ser usada pelo Senhor nesta manhã, que Deus venha abençoá-la poderosamente. Pastor Jorge, logo mais à noite? Pastor Rogério. Pastor Rogério. Rogério do Alcântara. Já é uma bênção também, ok? Muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Amém. Já fui bem apresentada, né? Desde criança na igreja, graças a Deus. Mas é um privilégio estar aqui mais uma vez, né? É uma honra, de verdade, subir mais uma vez aqui no púlpito, ser vista pelo Senhor. E eu creio que o Senhor tem a falar, né? Hoje eu vou falar sobre esse tema, insatisfação e falta de conhecimento. É uma coisa que se segue, né? Então eu quero só convidar vocês a fechar os olhos, orar e depois a gente começar. Amém? Amém, Pai. Graças nós te damos, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Uma manhã que o Senhor nos deu, nos ofertou com a sua misericórdia, nos fazendo acordar mais uma manhã. Pai, muito obrigada pela tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigada por insistir em nós, nos trazendo aqui à casa do Senhor, para que a gente aprenda mais um pouco da tua palavra, para que a gente aprenda mais um pouco de ti, e com isso o Senhor se aproxime do Senhor. Pai, muito obrigada por cada um que está aqui, Senhor. Que aqui só tenha terras férteis, ó Pai, e que essa mensagem, que essa palavra, a tua palavra, venha dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Porque ela é a tua palavra, ela não volta vazia, ela é tua e de mais ninguém. Pai, muito obrigada, ser comigo, ó Pai, me esvazie, tire tudo o que é meu, tudo o que vem de mim, Senhor. E que somente o Senhor venha aparecer, somente o Senhor venha ser honrado, ó Pai. A honra e glória é tua e somente tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã eu queria que você abrisse lá comigo em Lucas 15. Essa parábola que o Senhor conta era uma palavra muito conhecida, muito falada, muito pregada. Talvez aqui todos conheçam essa palavra, não precisa nem ler. A gente já conhece ela só de fácil, né? O filho pródigo. E às vezes a gente escuta a palavra do filho pródigo e a gente fica, mas a palavra filho pródigo é uma palavra do culto da noite. É uma palavra de pessoas que estão desviadas, pessoas que precisam retornar para a casa do Pai. Mas o Senhor me fez hoje trazer ela domingo de manhã. Porque a palavra do filho pródigo, ela conta uma palavra sobre filhos. Ela não fala de uma palavra de pessoas que estão distantes, ela fala de uma palavra de pessoas que estão na casa, sobre filhos. E eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai falar ao seu coração e a gente vai entender o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Abriram? Posso ler? Lucas 15, do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Entre os 2 filhos, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu lhe direi, pai,
pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, encheu de compaixão, correu para o seu filho e lhe abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: O que está acontecendo? Este lhe disse: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, pois o seu pai saiu. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca te desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está presente comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. Tinha que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Filho pródigo, ele quer dizer um filho esbanjador. Muita gente já falou, já pregou, já explicou o que é um filho pródigo. No momento que esse filho ele pede a herança, eu acho que, assim, eu me imaginando como mãe, né, eu acho que um filho, naquela época, pedir herança é como se fosse assim: seria melhor que o senhor tivesse morrido, mas já que o senhor não morreu, eu não vou ficar aqui esperando o senhor morrer. Tem como me dar o que eu tenho, que é meu? Seria melhor, né? Eu não precisaria ficar aqui te pedindo, né? Isso é muito difícil ouvir. Para pai e mãe, né? Não é difícil ouvir? Mas aí ele vai e pede a herança dele, pega tudo que tem. E aqui conta que ele vai para uma terra distante. Ele não vai para uma terra pertinho. Ele não vai para um lugar que possa ser conhecido. Ele vai para uma terra distante. Porque se ficar ali no lugarzinho que é conhecido, o pessoal fala: né, seu pai não é aquele homem lá? Você está aqui fazendo isso? Mas ele vai para uma terra distante. Esse filho ele quer ver um princípio. Um princípio muito difícil. Ele queria que seu pai estivesse morto. Ele preferia que seu pai estivesse morto. Isso é um princípio cruel, às vezes, até de se pensar. Eu vou explicar um pouco sobre esse rapaz e depois eu vou entrar, de fato, no que o Senhor colocou no meu coração. Talvez esse rapaz, que a gente não sabe quantos anos ele tinha, se ele era um jovem, se ele já tinha uma certa idade. Aqui ele fala filho. Em algumas versões falam jovem, mas aqui ele conta sobre filho. Talvez ele estava cansado de viver aquela cerca que o pai faz, né? Às vezes ele está cansado de viver sobre regras, tendo que obedecer. Talvez ele estava cansado de viver tendo que trabalhar para o pai o tempo inteiro, fazer as coisas que o pai pede, tendo que pedir tudo ao pai, seguir ordens, seguir regras. O pai coloca uma cerca e fala: aqui eu decido, né? Quando você é pai, é assim: aqui, ó, enquanto você morar na minha casa, eu que decido, filho. Depois é outra coisa. Então ele está cansado, ele está enjoado, insatisfeito. Eu não quero mais, eu não consigo mais viver não consigo fazer nada, não consigo sair com meus amigos, não consigo me divertir, não consigo fazer nada sem ter que pedir opinião e aprovação do meu pai. Talvez ele está insatisfeito. E é por isso que eu coloquei sobre a insatisfação.
porque estamos vivendo principalmente numa época onde cristãos estão insatisfeitos. Cristãos estão insatisfeitos de ter que seguir regras, de ter que seguir a Bíblia. Estão inventando histórias como se a Bíblia estivesse ultrapassada. Cristãos estão parados e falando assim, é mesmo, eu acho que não é isso tudo que está falando na Bíblia. A gente está vivendo um período de pessoas insatisfeitas de viver sobre as paredes da igreja. Estamos vivendo um tempo que estamos vivendo com pessoas insatisfeitas de viver sobre a regra da Bíblia, sobre a conduta que a Bíblia nos oferece. Porque existe uma conduta, existe uma regra, existe um modo de viver. E sobre modo excelente, é assim que fala na Bíblia. Existe uma maneira de pensar, em Filipenses fala, pense o que é bom, pense o que é honesto, pense o que é puro. Mas eu não quero fazer isso, eu estou cansada de viver baseada no que a Bíblia me diz. Assim como esse jovem insatisfeito com o pai e com as suas regras, às vezes nós, dentro da casa do Senhor, estamos insatisfeitos e cansados de viver sobre regras que a igreja nos coloca, ou que a Bíblia nos coloca. Às vezes a gente não consegue entender que a gente já é feliz, porque esse menino, ele não conhecia a fome, ele não conhecia a escassez, ele não conhecia a dor, o cansaço. Ele era feliz dentro da casa do pai. Mas ele não sabe que ele é feliz na casa do pai. Ele quer viver a vida dele. E o Senhor me fez entender que muitas vezes filhos pródigos vão embora fisicamente. Os que estão lá fora, que se afastaram da casa do Senhor, mas existem filhos pródigos que se afastaram aqui e aqui. Que já não vivem segundo a obediência do Pai. Já não vivem segundo o que o Pai decide, o que o Pai fala que é bom. E existem filhos pródigos, infelizmente, que estão dentro da igreja, afastados do Senhor, vivendo irresponsavelmente lá fora, como se não tivesse pai, como se Jesus não existisse, como se Jesus não tivesse falado, isso é ruim, vivendo irresponsavelmente, desbanjando tudo que o Senhor te deu. Essa herança que esse rapaz pega e esbanja, é como se a gente estivesse pegando tudo que o Senhor nos deu, tudo de bom que o Senhor nos deu, e vivendo irresponsavelmente no mundão aí afora. Existem filhos pródigos dentro da igreja. E a gente tem que entender isso. Porque todos pecaram. Meu líder gosta muito disso, né, Renatinho? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós ficamos insatisfeitos em algum momento. Todos nós nos sentimos presos em algum momento quando damos vazão ao que o diabo fala, ao que o mundo fala, ao que um amigo fala. Todos nós carecemos da graça do Senhor. E é por isso que estamos aqui. Se a gente fosse bom, a gente já estava no céu. A gente está aqui porque a gente fica insatisfeito mesmo, porque a gente fica cansado mesmo, porque a gente precisa que o Senhor nos ensine mais uma vez. Existem filhos pródigos que estão vivendo no mundo, debaixo da mentira, debaixo do engano, arranjando um jeitinho para tudo, traindo, se prostituindo, vivendo irresponsavelmente, mas dentro da casa do Pai. Mas longe das regras do Pai. Infelizmente, somos nós esses que precisamos entender que o Pai nos coloca sobre regras porque precisamos. Quando lá atrás Deus tira o povo do Egito,
e dá regras a Moisés, ó, Moisés, fala isso aqui para o povo, é porque o povo precisa entender que não pode fazer tudo. Tem que ter limite. Tem que ter limite. E o limite está na Bíblia. E aí entra a falta de conhecimento, a gente não conhece Deus, a gente não conhece a Bíblia. E por isso não sabemos até onde temos que ir. Esse jovem, ele vai embora e vive responsavelmente. Mas a consequência disso é um declínio moral. Completamente. Esse rapaz, ele viveu já com um declínio moral, onde ele se prostituiu, gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, tudo que o pai deu, tudo que o pai trabalhou para o dar. Ele gastou e jogou fora, como se aquilo não prestasse. Mas aí ele entra na escassez, na fome. E aí ele vai cuidar de porcos. E ele sente vontade de comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dá nada. Porco para um judeu não dá. Porco para o judeu não é bom. Não pode. Um judeu não pode. Mas o que ele faz? Ele vai cuidar de quê? Porco. Um declínio moral. Ele sente vontade de comer a comida do porco. Mas ninguém dá nada. Sabe por quê? Porque acabou tudo. Todas as reservas que tinha dentro dele se foram. E ele já não entende. Ele está com fome. Mas na casa do pai ele nunca sentiu fome. O que é isso? O que é fome? Eu nunca senti fome na casa do pai, mas eu comecei a sentir fome. Como? Eu nem sei explicar o que é isso. Na casa do meu pai eu nunca senti fome. Na casa do meu pai eu sempre fui alimentada. Na casa do meu pai eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. Ele começa uma degradação moral, porque é isso que o pecado quer. O pecado, ele se inicia muito bonitinho. Ele se inicia muito agradável, porque ele está satisfazendo nossos desejos, nossas vontades, nosso corpo, nossa carne. Mas aí ele te leva a uma degradação moral, emocional, física. Ele te leva para o fundo do poço. Você começa a se sentir pior de todos. Você chegou ao lugar onde o diabo queria que você chegasse. Ao fundo. A um lugar onde muitos hoje não resistem, muitos hoje se matam, muitos hoje entram numa depressão profunda, muitos hoje se destroem mais ainda e não conseguem lembrar da casa do pai, mas esse menino cai em si. E é aqui que eu quero entrar. Nós, como igreja, precisamos cair em si diariamente. O que fala na televisão, o que o mundo está pregando, não é parte da casa de Deus, dos filhos de Deus. O que o mundo prega não é, eu preciso cair em si. Se eu estou vivendo segundo o mundo, caia em si nessa manhã. Isso não tem idade. Às vezes, quando as pessoas olham o filho pródigo, as pessoas pensam em jovem. Erradamente. As pessoas pensam na juventude, que quer ir viver a vida deles. Jovem quer viver a vida deles? Quer. A gente luta contra isso? Luta. Ajuda eles? Ajuda, mas é difícil? É difícil. Mas nós também não tem idade para isso. Não tem idade para pecar, não tem idade para se desviar, não tem idade para isso. É só deixar entrar insatisfação no seu coração e aí não vai ter idade para isso. Você tem que se cuidar até o fim. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. E esse menino caiu em si. Graças a Deus. Mas o que eu acho interessante sobre esse cair em si é sobre quando ele pensa no pai. Ele não pensa, que saudade do meu pai.
Que vontade de abraçar o meu pai. Ele não fala isso, não. Ele não conhecia o pai dele o suficiente. Ele nunca conheceu o pai dele. Ele vivia na casa do pai dele, mas ele nunca conheceu o pai. Porque ele pensa assim, na casa do meu pai eu nunca passei fome. Até os empregados comem bem. Até os empregados são bem alimentados. Eu vou falar o seguinte, pai, trata-me como seu empregado. Ele nunca conheceu o pai dele. Você conhece o pai? Você conhece seu pai? Você conhece o seu pai porque o seu pai está aqui, ó. Leia e conhecer o seu pai. Conhece o seu pai e você vai entender que Jesus ama perdoar o pecador. Como ele fica feliz com isso. Ele fica muito mais feliz quando você volta do que triste porque você foi. Ele nem lembra que você foi, ele só está feliz porque você voltou. Então, se hoje você está insatisfeito na casa do Senhor, lembre-se. O que o diabo está preparando é fundo do poço. Mas o que Deus tem para você é vestimenta nova, anel no dedo, sandália nos pés. Tira a insatisfação e conheça o seu pai. Conheça o seu pai. Leia, busque. Ame o seu pai. Incondicionalmente. Porque a falta de conhecimento te leva a ficar insatisfeito. Te leva a acreditar em qualquer vento de conversinha fiada que tem aí fora. E esse menino, ele volta e o pai não fala assim, rapaz, tu tá sujo, hein? Tu tá largado, fedido. O pai fala isso? Ele vai com um discurso pronto e fala, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno, sem conhecimento nenhum do que o pai é, do que o pai representa. E o pai fala assim, tá, fala, calma aí. Ô rapaz, vem cá, traz uma sandália aí, traz uma roupa limpa, arruma o banho desse rapaz porque ele precisa me limpar. Eu estou botando ele de volta na herança. Ele não quer nem saber se o filho gastou tudo responsavelmente. Ele fala, a partir de hoje você já voltou a ser meu filho. Tranquilo. O pai, ele quer que você entenda. Errou, pede perdão e volta, porque ele vai ficar feliz e vai te ajudar. Ele vai te dar uma roupa limpa. Sujou a roupa? Ele vai te dar uma roupa limpa. Sujou o sapato, arrebentou? Não bota o preguinho embaixo da sandália, não. Que a gente tem a mania de fazer isso, né? Aqueles preguinhos feios toda a vida, que fica saindo na rua e você fica... Não, pai, errei, arrebentou aqui, me ajuda. Ele vai pegar uma sandália bonitona e vai botar de novo no pé. Errou, está insatisfeito nessa manhã com alguma coisa? Precisa pedir perdão a alguém? Precisa se consertar? Precisa falar? É hoje. É hoje, não amanhã. Volta e corre para o braço do Pai. Volta para o braço do Pai, porque o que tem para você lá fora é fundo do poço, é destruição, é querer comida de porco, mas você não é porco, você é filho. Filho não come comida de porco, a não ser que queira ficar lá junto com o porco. Filho senta na mesa do pai e come. Mas se quiser comida de porco, você vai ficar lá. Está insatisfeito nessa manhã? Filhos que têm pai, está insatisfeito, volta para o braço do pai. Se conserta, resolve sua vida, abandona os amigos, abandona o que tem que ser abandonado. Muda a sua fala, muda a sua maneira de viver, sua maneira de falar, de pensar, de conduzir a sua vida. E você vai viver sentado na mesa do Pai. Em contrapartida, aqui temos o irmão mais velho, que às vezes a gente não fala muito sobre ele, né? O irmão mais velho está lá, está trabalhando. Está bonitinho lá, né? E quando a gente olha o irmão mais velho, a gente fala assim, poxa, ele não foi embora, ele ficou com o pai. Que bonito, né? Ele ficou trabalhando para o pai.
Mas ele fica tão irado quando o irmão volta, né? Ele fica chateado. E temos um outro nível de insatisfação. Um outro nível de falta de conhecimento. Aqui eu falei antes do filho pródigo. Aqueles que se distanciam do pai ou aqueles que se distanciam do pai mesmo estando aqui. Semelhante ao filho pródigo. O filho pródigo aqui, sim, ele foi embora. Mas às vezes ele se assemelha ao filho pródigo se afastando dentro do coração. Mas aqui temos outro tipo de insatisfação. A insatisfação dos que estão dentro de casa fazendo tudo bonitinho. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente faz tudo direitinho, a gente cumpre todos os papéis que a gente tem que cumprir, a gente está em todas as escalas, a gente está em todas as coisas que a gente tem que fazer. Assim como esse filho mais velho, ele está voltando. Ele passou anos trabalhando para uma herança que ainda é do pai. A herança não é dele. Ele trabalhava, conduzia a vida dele trabalhando segundo as ordens e as decisões do pai dele. E às vezes, em contrapartida, a gente está aqui, fazendo tudo bonitinho, honrando o pai, trabalhando para a casa do pai, mas insatisfeito, porque talvez meu coração não está nem... Às vezes eu até queria falar, se me dá parte da herança para eu ir embora, mas não tenho coragem, então eu fico aqui, cuidando, fazendo tudo bonitinho, sendo filho. Esse rapaz, esse filho mais velho, ele também está insatisfeito. Ele queria um cabrito. Parece uma bobagem, mas ele queria um cabrito. Desculpa. Mas ele não entende que o que é do pai é dele. Às vezes você está aqui na igreja cumprindo um papel, fazendo tudo certinho, mas você não entende que você é filho. Você se coloca no lugar de empregado. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você está trabalhando. Você está fazendo as coisas para o reino, mas você não sabe quem você é. Porque o pai fala assim, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O pai está dizendo, sabe o quê? Filho, você queria um cabrito? Pegava um cabrito. Você não precisaria falar, você poderia falar assim, pai, peguei um cabrito. Tem aqueles filhos que não pode pegar nada na despensa da mãe? Que a mãe briga? Não é questão disso. Pegou um leite condensado, acabou. Por que que comeu o leite condensado daqui? Estava preparado para o pudim que eu ia fazer domingo. Mas filho pede, filho não pede. Filho vai lá e pega. Se era para o pudim, compra outro, mãe. Não dá, agora já comi. Não é assim? Filho pede alguma coisa dentro de casa, quer comer um biscoito, a não ser que ele seja pequenininho, que aí ele tem que pedir mesmo. Não tem para onde correr. Ele tem que pedir. Mas ele é grande, ele vai lá na despensa, abriu a despensa, pegou o que quis, sentou na sala e comeu. O filho é assim. Ele queria um cabrito, ele comia o cabrito. Mas ele não entendia que ele era filho. Ele não se colocava no lugar de filho. Ele se colocava no lugar de trabalhador. Ele era um trabalhador da casa do pai. Mas ali era filho. Você entende a sua posição no reino de Deus? Você sabe quem você é? De verdade? Você tomou posse das promessas do Senhor? Você tomou posse da bênção do Senhor? Você já tomou posse da provisão que o Senhor tem? Você sabe que um filho não vai mendigar o pão? Você sabe que isso é uma promessa? Você sabe que da sua mesa vai estar sempre o pão ali diariamente? Você sabe que o Senhor vai prover? Você sabe quem você é? Se você souber quem você é, você sabe. O meu pai vai dar um jeito. Se você entender quem você é, você não é um trabalhador da casa do pai. Você é um filho. Esse filho mais velho não entendia, mas você
tem a oportunidade de entender, eu sou filho. Jesus morreu naquela cruz para me colocar numa família. Eu sou filho. Eu tenho um pai. Ele se chama Eu Sou. Ele pode todas as coisas. Ele pode te curar. Ele pode te transformar. Ele pode mudar a sua casa. Ele pode fazer tudo. Eu sou é o seu pai. Eu quis usar essa palavra porque às vezes a gente fala, Jesus é o seu pai, Deus é o seu pai, mas eu sou. Eu sou quer dizer, tudo é dele. Tudo é para ele, tudo volta para ele. Entenda a sua posição na casa do Pai. Não saia nessa manhã insatisfeito sem saber quem você é. Não saia nessa manhã insatisfeito com um pensamento no mundo. Ou não saia nessa manhã sem saber que você é filho. As duas maneiras se tornaram insatisfação e falta de conhecimento. Ele não conhecia quem era o pai dele e ele se colocou no lugar de escravo. Estou trabalhando aqui como escravo há anos e nem um cabrito você me deu. Ele fala, filho, tudo que é meu é teu. Como assim? Ele não entendia, ele não conheceu o pai dele. Esses dois jovens viveram como seu pai e nunca se aproximaram do seu pai. Nunca conheceram o pai. Mas você, nessa manhã, tem a oportunidade de conhecer o pai que você serve. Você tem a oportunidade de conhecer o pai. Você é filho. E às vezes essas regras que às vezes a gente fala, isso aqui, não mentir, não dá, não é de cristão. Se prostituir não é para cristão, fazer isso não é para gente. A gente tem que viver segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. É para proteger a gente de sofrer tanto. Tem tanta maldade lá fora. Conheça o seu pai e o ame. Conheça o seu pai e o ame. Assim como num time de futebol, que é difícil um flamenguista. Tem flamenguista aí, gente? Tá sofrendo agora, mas tem flamenguista aí? Tem, né? Deve ter. Tá rindo, tá? Tem. Isso aí. Se eu virar para você e falar assim, tu vai amar o Vasco a partir de agora. Tu vai amar o Vasco? É ruim, hein? Por que o vascaíno ama o Vasco? Porque ele conhece o time dele. Ele se apaixonou pelo time dele. E não dá para mudar. Por que eu sou flamenguista? Sofrendo horrores. Não sei por que ainda também. Não tem explicação lógica. Mas por que eu me tornei? Porque eu conheço o time. E eu conheci aquilo ali. Me apaixonei e hoje não mudo. Assim como tem pessoas que cresceram num time aí, né, Júlia? Cresceram a família toda flamenguista e virou fluminense. Como assim? Se apaixonou pelo Fluminense, né, Júlia? Se você conhece, se apaixona, você não volta para outra coisa. Não dá. Conheça o Senhor Jesus, tudo quem Ele é, tudo que Ele é. Se coloque no lugar de filho. Larga a mão dessa insatisfação que às vezes tenta corroer nosso coração. Você não vai querer sair. Não vai querer abandonar. Porque Ele é muito bom. Ele é bom demais. Ele é lindo demais. E eu estava orando esses dias em casa e eu falei, todas as vezes que eu lembro da minha vida, em todas as pessoas que tiveram junto de mim, no momento certo, no momento errado, nas dificuldades, eu só tive a minha família e Deus. Como posso eu, Senhor, te abandonar? Como posso eu te deixar? Mesmo que às vezes não concorde com isso, com aquilo, aquilo outro. Não importa.
Como eu posso abandonar o meu pai? Se eu sou filha dele, eu não posso viver nesse mundo como se eu não tivesse pai. Já se tornou impossível porque foi ele que cuidou de mim, que cuidou das minhas feridas quando eu precisei. Como posso virar as costas hoje para ele? Mas às vezes, Senhor, traz a gente de volta, limpa nossas feridas e a gente, por falta de conhecimento, a gente ainda assim vira as costas para ele. Conheça o seu pai, se apaixone por ele. Se apaixone. Entenda que isso aqui não é pesado. Isso aqui não é pesado. Não é. A gente coloca peso em coisas que não tem. Não é pesado servir a Deus. Não é pesado deixar de fazer coisas. Às vezes pode ser dolorido. Mas pesado não é. Porque o fardo quem carrega é Ele. Pesado não é. Porque é Ele que carrega o seu fardo. Se você está vivendo nessa noite, com alguma insatisfação, nessa manhã, desculpa, alguma insatisfação, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, não sei se é isso que eu quero, entenda. O que te espera? A comida de porco. É escassez, é degradação moral, social, física. Pode ser bom muito tempo, mas isso vai vir. Ou se você está na casa do pai, fazendo tudo certo, cumprindo regras, mas sem entender quem você é. Entenda, você é filho. Conheça o Senhor Jesus. Eu acho que mais do que nunca estamos vivendo numa época, precisamos conhecer a Deus. É muito falatório. É muito cristão falando coisas que não deve. É muita gente que bota a mão no microfone e falando coisas que não estão aqui. E se você não conhece o que está aqui, você vai fazer. É muita gente pegando o microfone para falar o que não é de Deus. O que não vem de Deus. Se alguém pregar algo que não está aqui, ele não é de Deus. Tem que estar aqui. Mas tem muita gente hoje que está insatisfeita e está pegando o microfone e falando e te levando a coisas erradas. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Você não pode conhecer a palavra de Deus só por quem está pregando. Não pode conhecer a palavra de Deus só por pregações e pregações e pregações. Tem que conhecer a palavra de Deus por quem Ele é, por quem Ele fala. Aqui, ler, orar. Porque a insatisfação vai embora quando você conhece o Pai. Se hoje você está vivendo nesse mundão aí afora, distante do Pai, Ele quer te convidar a voltar. Ele tem uma roupa limpa, eu tenho uma sandália limpa. Ele tem um anel bonitão de filho. O que o Senhor falou para mim era que essa palavra era para filho, para gente, para mim. Às vezes o coração dá umas bagunçada, né? A gente fica triste, a gente pensa um monte de coisa, a gente esquece que a gente é filho, a gente acha que tudo vai dar errado. Então, um desespero de vez em quando. Falava para mim também. E como o pastor falou, né? É a gente que aprende mais, né? A gente que está mais... O Senhor bate na gente primeiro, bate um pouquinho na gente, depois Ele fala com o outro. A gente aprende com o Senhor. Então, viva segundo o propósito do Senhor. Viva segundo a vontade do Senhor. Fechar os nossos olhos.
Nessa manhã, eleva seus pensamentos ao Senhor, independente de música, independente do que eu estou falando, do que eu estou pregando, do que eu falei. Pensa em tudo que eu falei nessa manhã, tudo que o Senhor falou essa